Resumo do quadro: Caminho Estreito, parte esquerda. Parte azul. Queda das Estrelas. Aconteceu do dia 12 ao dia 13 de novembro de 1833. Foi uma grande chuva de meteoros vista no leste dos Estados Unidos, conhecida ou considerada por muitos como um sinal do fim, segundo Mateus 24:29. Guilherme Miller foi um fazendeiro batista de Lowhampton, Nova York. Pregou sobre a mensagem do primeiro anjo nas décadas de 1830 até o início de 1840. O movimento que leva seu nome, o movimento Millerita, preparou o caminho para o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A visão dos raios de luz. Uma visão que Ellen White teve na casa de Oates Nichols, em 1848, onde ela viu que Tiago White, o seu esposo, deveria começar a escrever um jornal. Ellen Gold White. A profetisa que os adventistas acreditam ser inspirada por Deus para chamar a atenção do mundo para as Sagradas Escrituras. Ela escreveu mais de 5.000 artigos e periódicos e 49 livros. Ela é a escritora feminina mais traduzida da história da literatura. Ela escreveu sobre saúde, educação, relacionamentos sociais, evangelismo, profecia, publicação, nutrição e gestão. Tem uma obra chamada Caminho a Cristo, que foi traduzida em mais de 135 idiomas, que fala sobre uma vida cristã bem-sucedida. Jesus Cristo no Santuário Celestial. Jesus em sua obra final de julgamento no lugar santíssimo do Santuário Celestial. Obra essa que começou em 22 de outubro de 1844. José Bates, cofundador da Igreja Adventista do Sétimo Dia, junto com Tiago e Ellen White. Era um capitão aposentado que abraçou a reforma de saúde antes mesmo de se tornar adventista millerita. Ele aceitou a verdade do sábado em 1845 e publicou seu próprio panfleto sobre o assunto do sábado. Tiago White, reconhecido como cofundador da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao lado de sua esposa e José Bates, ele foi um líder espiritual, organizador, pregador, editor e construtor das primeiras instituições adventistas. Foi o primeiro presidente da Conferência Geral. Ele carregava cópias da Verdade Presente, a Present Truth, um panfleto que ele mesmo produziu, até Correios de Middletown, em Connecticut, como apresentado na ilustração vista aqui. Rachel Oakes, uma viúva batista do Sétimo Dia que trouxe a verdade do sábado para Frederick Wheeler. Ela posteriormente se casou com Nathan Preston. Falando em Frederick Wheeler, foi o primeiro pastor adventista ordenado a pregar em favor do sábado como Sétimo Dia. Antes, ele era pastor metodista itinerante. Enquanto pastoreava Washington, Rachel Oakes falou com ele sobre a santidade do sábado, sobre a guarda dos 10 mandamentos, e depois de estudar, ele aceitou a verdade do sábado. Aqui na ilustração vemos a igreja de Washington, em New Hampshire. Foi a primeira igreja a adotar oficialmente a guarda do sábado, no ano de 1844. Se tornaram os primeiros adventistas a guardar o sábado. No ano de 1862, a instituição adventista semi-organizada adquiriu posse do edifício e transformou em uma igreja adventista do Sétimo Dia oficial. John Logborough, evangelista e administrador pioneiro, trabalhou na Califórnia em 1868, depois ele se mudou para a Inglaterra. Em 1892, ele escreveu o primeiro livro da denominação com o título Surgimento e Progressão dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele foi o primeiro historiador da Igreja Adventista. Na parte roxa, nós começamos com Uriah Smith. Ele trabalhou no jornal da igreja, o Heaven Herald, por quase 50 anos. Em 35 desses 50 anos, ele foi um editor oficial. Foi ilustrador, inventor e sua obra escrita mais famosa é o livro de estudos Daniel e Apocalipse. Anne Smith, ela era irmã de Uriah Smith. Ela também trabalhou na Heaven Herald, foi escritora de hinos e poesias. 3 de seus hinos estão no inário da Igreja Adventista do Sétimo Dia até hoje. Chegou a ser editora atuante na ausência de Tiago White. Foi a única mulher a fazer isso na história. Heaven and Herald. Esse edifício foi construído em 1861. Foi erguido no mesmo ano que a Associação de Publicações Adventistas foi incorporada, feita para substituir a estrutura antiga de 1855. Nesse tempo, Tiago White era o presidente e o Heaven Herald era considerada a maior casa de impressão gráfica de Michigan. Essa imprensa, que vemos aqui, foi a primeira impressora comprada pelos observadores do sábado. Hiram Edson avançou com fundos até que o preço necessário fosse atingido, fazendo questão de vender até uma de suas propriedades para que o valor da prensa fosse atingido. Ele chegou a vender a sua fazenda para ajudar com um custo de $650. Ela foi comprada após uma reunião convocada por Tiago White em Balsam Spa,
Nova York, no ano de 1852. O Instituto Ocidental de Reforma de Saúde foi onde Tiago White se tratou de seu AVC. Posteriormente, a igreja inaugurou o local como o primeiro Instituto de Reforma de Saúde, em 5 de setembro de 1886, em Battle Creek, Michigan. Stephen Haskell foi escritor, evangelista, professor de Bíblia e administrador. Ajudou a fundar a Sociedade Missionária Vigilante no ano de 1869, em South Lancaster, em Massachusetts. Ele também fundou o Colégio de South Lancaster, em 1882. Por falar em Sociedade Vigilante Missionária, ela foi criada nessa cidade de South Lancaster, Massachusetts, por um grupo de mulheres com o objetivo de distribuir literaturas. Foi precursora do Centro de Livros Adventistas e do Departamento de Publicações. Martha Amadon foi a primeira professora da escola sabatina. Filha de John Biden, ela deu aulas em uma escola domiciliar em Buckbridge, em Nova York, 1853. John Biden, antes de se tornar adventista, ele trabalhava em prol da libertação de negros escravos. Um simples exemplar da Heaven and Herald o convenceu a estudar sobre o sábado. Foi ele quem organizou a primeira escola sabatina da igreja, no ano de 1853, ao lado da sua filha, Martha. Ele foi eleito o primeiro presidente da Conferência Geral em Battle Creek em 1863. Ele esteve nesse cargo por 2 anos. Goodall Harper Bell. Ele foi responsável por fundar uma escola particular para crianças adventistas do sétimo dia no ano de 1868. Posteriormente, em 1872, sua escola começou a ser administrada pela Conferência Geral. Ele foi precursor do Battle Creek College, onde deu aulas. Ele também deu aulas na South Lancaster College. Por falar em Colégio Battle Creek, aqui vemos o primeiro colégio adventista inaugurado em 1874. Foi oficialmente concluído e dedicado em 4 de janeiro de 1875. Então chegamos à parte rosa, o Tabernáculo Jimmy. Foi a 4ª igreja adventista do sétimo dia a ser construída em Battle Creek, e esse nome proveio do projeto usado para arrecadar os fundos para sua construção. Jimmys ou dimes eram as moedas de 10 centavos da época. Nesse edifício foram realizados os funerais de Tiago e de Ellen White. Casa Publicadora Norueguesa. Essa foi a editora adventista mais antiga fora dos Estados Unidos. Ellen White viu as prensas da publicadora em visão e visitou a instalação em 1885. Está na cidade de Christiania, Noruega. Tenda de evangelismo. Herdando o costume dos mileritas, os adventistas realizavam muitas tendas para evangelismo e reuniões. A maior delas tinha 120 pés e 35,5 metros de diâmetro. Essa tenda foi construída no ano de 1842 e foi a maior até hoje. Michael Bellina. Ele foi um ex-padre católico, foi para a Europa de maneira não oficial como missionário da verdade adventista. Ele evangelizou na Suíça, o que posteriormente veio a se tornar a primeira igreja adventista na Europa. Por falar em Suíça, John Andrews. Ele escreveu diversos livros, destaque para a obra mais completa sobre o sábado bíblico e seus panfletos. Foi presidente da Conferência Geral e editor na Heaven and Herald. Ele ficou viúvo em 1872, ano que a sua esposa Angeline faleceu. Mas em 1874, ele e seu casal de filhos, Charles e Mary Andrews, viajaram para o exterior como os primeiros missionários além-mar, patrocinados oficialmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1876, ele começou a publicar o The Sign of the Times em francês. E seus filhos, Charles M. Andrews e Mary Andrews. O garoto costumava acompanhar seu pai desde seus 17 anos de idade. No início, ele não parecia ter muito interesse pelas coisas espirituais, mas ele mostrou talento no trabalho editorial. Depois da morte de seu pai, em 1883, ele ficou sozinho na Europa. Mais tarde, ele se casou com Marie-Anne Diest. Ele se estabeleceu em Battle Creek, onde trabalhou na Publishing Association até se aposentar. Mary Andrews. Ela foi missionária junto com seu pai desde seus 13 anos. Ela trabalhou ativamente ao lado do pai na Europa, contraiu tuberculose aos 17 anos e teve que voltar aos Estados Unidos. Ela não conseguiu se recuperar e faleceu bem cedo. Seu irmão Charles tinha convicção de que ela participaria da primeira ressurreição, segundo a crença adventista. Arthur Daniels. Ele começou seu serviço ministerial no Texas. Foi pioneiro missionário na Nova Zelândia em 1886. Chegou a ser presidente da Conferência Sindical da Austrália. Mais tarde, assumiu a presidência da Associação Geral por mais tempo do que qualquer outra pessoa, atuando de 1901 a 1922.
Posteriormente, ele foi secretário de 1922 até o ano de 1926. Abraham LaRue foi um missionário autossustentável, também conhecido como colportor, no Extremo Oriente. Realizou esse trabalho também no Havaí, por volta de 1883. Fez diversas viagens, desde Hong Kong até o Japão, Xangai, Singapura, até a Palestina e o Líbano, e entre outros países. Foi em Hong Kong que ele estabeleceu uma missão de marinheiros missionários em 1888. Aqui temos dois jovens, Luther Aaron e Harry Fenner. Eles organizaram a primeira sociedade de jovens adventistas. Tinham respectivamente 14 e 17 anos. O ano era 1879. Luther tinha 14 anos e Harry tinha 17. Mas a parte de baixo temos a doutora Kate Lindsay. Foi médica da equipe do sanatório de Battle Creek. Foi ela quem fundou a primeira escola de enfermagem da igreja em 1883. Ela também foi missionária na África e chegou a trabalhar por 20 anos na equipe do sanatório do Colorado, em Boulder. Dr. John Hever Kellogg foi superintendente médico no sanatório de Battle Creek. Ele ocupou o cargo até 1943. Foi pioneiro em fisioterapia e nutrição. Também era cirurgião e inventor de instrumentos cirúrgicos. Contribuiu muito com a cultura de saúde da Igreja Adventista. O sanatório de Battle Creek ele foi estabelecido em 1866 como Western Harry Reform Institute. O nome foi mudado em 1877, mas continuou a ser chamado de Sanatório de Battle Creek, e foi nele que trabalhou o jovem Dr. Kellogg. Parte vermelha, a parte um pouquinho mais difícil. O William Anderson. Ele serviu como missionário pioneiro na África nos anos de 1895 até 1944. Aqui, ele ilustra quando passou 6 semanas viajando em um carro de boi até Soulouse, onde ele realizou a sua missão. Embaixo temos o Morning Star. Foi um barco construído por James Edson White e W.O. Power para o trabalho missionário com os negros do sul. Ele foi usado nos rios Yazoo e Cumberland. Teve algumas reformas em 1896, ficando alargado e alongado, ou seja, ele ficou maior. A bordo tinha gráfica, biblioteca, cozinha, sala de fotografia, entre outras salas. Ele funcionou de 1894 até 1906. Por falar nele, James Edson White. Segundo filho de Tiago e Ellen White, inicialmente ele se interessava em publicações e música. Mas depois de 1893, ele se engajou no trabalho evangelístico e educacional entre os negros, entre a comunidade afrodescendente. No ano seguinte, ele construiu o Morning Star e fez um trabalho missionário na região sul. Ele escreveu livros e fundou a precursora Southern Publishing em Nashville. Charles M. Keenan aceitou a verdade do sábado em Reno, Nevada, no ano de 1880. Ele trabalhou como colportor e em 1889 foi ordenado ao ministério e se tornou o primeiro pastor adventista negro. Anna Knight se formou no Battle Creek College no ano de 1891 e trabalhou como obreira, educadora e enfermeira missionária. E ela exerceu sua função como missionária na Índia. Temos o barco Pitcairn. O navio adventista missionário mais conhecido. Transportou missionários através do Oceano Pacífico de 1890 até 1900. Na sua primeira viagem, ele navegou de Auckland até a ilha de Pentecost, de onde veio seu nome. A Universidade de Oakwood. Essa universidade foi fundada para proporcionar educação para os afro-americanos na região. Esses que tinham sido recém-libertos da escravidão. Abriu suas portas em 16 de novembro de 1896. Na época, tinha apenas 16 alunos. O sanatório Scottburgh. Esse sanatório foi inaugurado pelo Dr. Carl Ottsen. Ele recebeu inspiração do Dr. Kellogg para construir o edifício. Colégio de Avondale. Inaugurado em Corambank, Austrália, em 1899. Ellen White teve parte ativa no estabelecimento dessa escola, ajudando inclusive a escolher o local da sua construção e a arrecadar o dinheiro para a fundação da escola. Por falar em Ellen White, temos aqui o edifício de Sunnyside. Importante casa de Ellen White. Foi aqui que ela concluiu a sua obra sobre a vida de Jesus, o famoso Desejado de Todas as Nações, no ano de 1898. No ano de 1960, a igreja reformou para um centro de visitação e é aberto até hoje. Igreja de Minneapolis.
foi onde se realizou a famosa Conferência de 1888. Nessa conferência, uma importante ênfase na mensagem da justificação por Cristo foi feita por Alonzo Jones e Elliot Wagner. 91 delegados estiveram presentes nessa sessão, e vamos falar deles. Elliot Wagner frequentou o Battle Creek College e se formou na Bellevue Medical College em medicina. Ele serviu na equipe médica do sanatório antes de entrar no ministério. Foi assistente no Sing of the Times em 1884 e, posteriormente, em 1888, começou sua série de sermões sobre justificação pela fé e defendeu suas ideias no Concílio de Minneapolis. E seu parceiro era Alonzo T. Jones. Ele se converteu no ano de 1873 enquanto servia no exército. Se tornou amigo de Wagner e juntos eles defenderam a justificação pela fé. Junto de Ellen White, ele propagou o assunto da justificação pela fé, pregando, e era um grande defensor da liberdade religiosa, as tábuas dos 10 mandamentos. Um dos principais propósitos da vida de Cristo foi exaltar a lei de Deus. Ela é a transcrição do seu caráter. No coração dessa lei está o 4º mandamento, o sábado, que os adventistas levam no nome da sua igreja. E, por fim, temos Jesus Cristo. A palavra viva e o único meio de salvação é Ele. Ele é o centro de todo o pensamento adventista. Ele é o líder, e é Ele quem convida seu povo para andar no caminho estreito. Ele convida a todos a receberem a sua justiça.